Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Você que me ouve aí, você que está sintonizado com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Eu trago hoje uma palavra abençoada, Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo através dessa palavra. A gente sempre começa o programa com o momento da oração para dar abertura ao programa, para que Deus venha nos dar sabedoria e entendimento para poder aqui fazer a obra dele, Vamos para o momento, agradecendo aqui os anunciantes, patrocinadores, amigos e parceiros, que anunciam conosco. Que Deus continue abençoando a todos os amigos, parceiros, patrocinadores, anunciantes, que Deus possa continuar prosperando a todos em nome de Jesus. Amém. Vamos, dar início à abertura do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Pai, eu consagro esse estúdio, eu consagro esse cenário. Me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, Senhor. Abre os meus olhos espirituais, abra a minha visão, me dê sabedoria, Pai, para que eu possa ministrar dentro da Tua palavra, Senhor. Assim, Pai, coloco nesse momento tudo diante do Teu altar, dentro do Teu altar, Pai, diante do Teu altar, Pai. Que aonde chegar esta palavra, que aonde chegar esta programação, Pai, que vidas possam ser tocadas, que vidas possam ser transformadas pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago hoje uma palavra abençoada que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. O cântico de vitória, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós vamos aqui trazer um resumo desta palavra, nós vamos ministrar dentro desta palavra, Romanos capítulo 8, versículo 31 até o versículo 39. O cântico de vitória, Deus é por nós. Aqui no versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, ou antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura não poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra linda, que palavra abençoada, a qual aqui, no livro de Romanos, o Senhor deixou para nós, Olha que palavra linda. Cântico de vitória, se Deus é por nós. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele diz aqui que aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito,
por amor de ti somos entregues à morte todos, fomos entregues à morte todos os dias. Então, meu irmão, minha irmã, através desta palavra aqui, o Senhor, às vezes somos condenados, às vezes somos criticados, às vezes as pessoas falam mal de nós, às vezes as pessoas veem a gente como mentirosos, como os falsos, mas a palavra de Deus diz aqui, olha que palavra linda: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Eu aprendi uma coisa na minha vida: podem falar mal de mim, podem me criticar, pode me apontar o dedo, eu não ligo. Eu não ligo porque eu aprendi que é Deus que me justifica. É Deus que é o meu protetor. Por isso que ele diz aqui, olha que palavra linda. Olha que linda esta palavra. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem é seu... Olha que palavra. Pois aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que nos justifica? Então, às vezes podemos ser mal interpretado, às vezes as pessoas veem a gente de forma diferente, interpretam de forma diferente, mas a gente tem que entender que é normal. Jesus, ele foi crucificado, Jesus ele foi abandonado, falavam mal de Jesus, criticavam Jesus, caluniavam Jesus, perseguiam Jesus, falavam mal dele, apontavam para ele, falavam coisas terríveis dele, mas uma coisa Jesus tinha: ele se mantinha firme dentro do propósito que Deus botou para ele. Por isso que quando Jesus morreu, a Bíblia fala que ele é o nome sobre todos os nomes, e sobre esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, não liga se alguém está te criticando, não liga se alguém fala mal de você, não liga se alguém aponta para você, não liga se alguém te critica, alguém te amaldiçoa, alguém te menospreza. Não liga, ora por essas pessoas, abençoa essas pessoas, intercede por essas pessoas, porque Jesus ele fazia assim: quando as pessoas falavam mal e criticavam ele orava pelas pessoas, ele intercedia pelas pessoas, para mostrar que ele era diferente, ele fazia diferente, ele fazia de forma diferente, porque quem justificava ele era Deus. Então, a importância de nós nos fortalecermos no Senhor. Não fique triste, não fique abatido por falácias. Às vezes nós somos vistos, o cristão muitas vezes muitos são mal falados, às vezes interpreta o cristão de uma forma diferente, às vezes somos apontados, somos criticados, somos vigiados, às vezes as pessoas nos abandonam, às vezes nos critica, normal. Por isso que ele deixou aqui esta palavra, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem condena, que palavra linda, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu ou antes o ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouros, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então ele diz aqui, às vezes nem a morte, nem a tribulação, nem a perseguição, nem a fome, nem o perigo, nem a nudez, nem a espada nos separará do amor de Cristo em Deus. Nada. Podemos passar por luta, podemos passar por adversidade, passar por tribulações, normal. Jesus passou por tribulações, Jesus passou por luta, Jesus passou por sofrimento, e também muitas vezes nós passamos por guerras, passamos por sofrimento, passamos por angústia, passamos por desespero, normal. Mas ele diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está sintonizado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado,
né? Se alguém tem te condenado, se alguém tem te apontado o dedo, se alguém tem te discriminado, se alguém tem te humilhado, se alguém tem falado mal de você, não liga não, ora por essas pessoas, bota ela diante de Deus, que eu aprendi que o maior advogado é Jesus e o maior juiz é Deus. Não existe maior advogado do que o Jesus. Ele justifica a minha e a tua causa e leva para Deus, que é o juiz, para nos dar a vitória. Então, se muitas vezes você for condenado, falarem mal, criticarem, acusarem você, não liga não. É triste, é ruim sim, a gente se sente mal, a gente fica chateado, a gente fica aborrecido, mas não liga. Ora por essas pessoas. Jesus disse: orai para os vossos inimigos e fazei o bem para aqueles que vos aborrecem. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas sobre a vossa cabeça, mas Deus vai te justificar e vai te abençoar. Porque se você abençoar só aquele que gosta de você, é fácil. Mas Jesus disse para a gente abençoar até que... Jesus deixou bem claro que a gente tem que abençoar aqueles que não gostam da gente. A gente tem que declarar bênção sobre aqueles que nos odeiam, né? Jesus ali, quando foi condenado, ele abençoava aqueles que estavam condenando ele, né? Quando ele foi crucificado ali na cruz, quando ele foi crucificado no Calvário, ele abençoava e falava que seja feita a vontade de Deus, né? E abençoava as pessoas. Então, a importância de nós sermos parecido com Jesus. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, erramos, né? Não existe ninguém perfeito. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Perfeito é só o Senhor, perfeito é só Jesus, né? Ele é dono de toda a perfeição. Nós somos pecadores, falhamos, erramos, praticamos coisas às vezes erradas, mas Jesus, ele sim é perfeito. Mas nós podemos nos aperfeiçoar sim, podemos melhorar como homens, melhorar como mulheres, melhorar como ser humano, né? Todo dia a gente tem que procurar melhorar. Sabemos que erramos, sabemos que somos falhos, sabemos que tem dia que a gente fala coisas que não devíamos, tem dia que praticamos coisas erradas, tem dia que fazemos coisas que não agradam a Deus, porque somos pecadores, né? Nós somos passivos de erro, mas uma coisa a gente tem que ter: reconhecer os nossos erros e pedir perdão, reconhecer as nossas falhas e pedir misericórdia ao Senhor, porque Deus é Deus de misericórdia. Quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, quando nós reconhecemos Jesus como Salvador, Ele é misericordioso e compassivo para perdoar os nossos pecados e as nossas transgressões. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí sintonizado com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu não sei, né, qual é o vento que você tem passado, qual é a luta que você tem enfrentado, qual é a adversidade que você tem passado pela tua vida, mas aqui Jesus, através do livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, o cântico de vitória, Deus é por nós. Então ele diz aqui que Deus é conosco, Deus ele nos protege, Deus nos livra, Deus nos capacita para podermos vencer a luta do dia a dia, as adversidades a qual todos nós enfrentamos. Todos nós passamos por adversidade. Todos nós, Jesus, né, passou por aflição, Jesus passou por sofrimento, Jesus chorava, Jesus sentia fome, Jesus sentia angústia. Também nós sentimos também, mas ele deixou o consolo. Qual é o consolo? É o Espírito Santo dele. Ele, quando morreu, ele se ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo, que é o Consolador, para nos consolar aqui nesse mundo de angústia, nesse mundo de sofrimento, nesse mundo, às vezes, que as coisas não é como a gente quer. Ele deixou o Espírito Santo, que é o Espírito do consolo, para nos consolar, para nos confortar e para a gente se redimir de tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos aborrece. Então, meu irmão, minha irmã, que palavra linda aqui no versículo 33, ele diz assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Os escolhidos de Deus, se é Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então aqui no versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas ele diz no versículo 37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra linda, que palavra abençoada que, aqui no livro de Romanos 8, versículo 31, o Senhor deixou para nós. Possamos passar por todos os momentos difíceis, mas somos mais do que vencedores por a palavra de Deus, pelo aquele que nos amou primeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui através desta palavra, meu irmão, você aí que me vê, você que me ouve, eu não sei qual é a luta, qual é a adversidade, qual é a tribulação, qual é a angústia que você tem passado, qual é a acusação, Eu sempre falo que o maior acusador da nossa vida é Satanás. Satanás, ele veio para acusar, Satanás, ele veio para apontar o dedo, Satanás, ele veio para humilhar, Satanás, ele veio para destruir, mas Jesus veio exatamente para desfazer a obra do diabo. Jesus, ele morreu por mim e por você, para desfazer toda a obra de Satanás. De que maneira? Liberando bênção, liberando paz, liberando santidade, liberando amor, liberando compaixão, liberando entendimento. Isso é o que Jesus liberou para nós quando ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Mas sabemos que há uma guerra espiritual, Tem o nosso inimigo que anda ao nosso derredor, querendo nos acusar, querendo nos condenar, querendo nos afrontar, querendo nos destruir, porque Satanás, o intuito dele é humilhar as pessoas, é rebaixar as pessoas, porque o maior acusador é Satanás, ele é o pai da mentira, ele é o pai da acusação. Então, mas Jesus veio para quebrar todo o laço, quebrar toda a maldição e dar vida e vida com abundância para aquele que crê, para aquele que recebe e para aquele que espera nele, em Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei, o que aconteceu, Às vezes você se desviou da presença de Deus, às vezes você saiu da presença de Deus, volta para o caminho do Senhor. Não deixe que palavras negativas, palavras destrutivas, palavras persuasivas, pessoas com palavras, com palavra de acusação, palavras de deboche, palavra de humilhação, não deixe que pessoas assim tenham acesso a você. Ora por essas pessoas. Eu aprendi que a melhor coisa que tem é a gente orar para os nossos inimigos, orar para aqueles que nos odeiam, orar para aqueles que nos condenam, orar para aqueles que nos acusam, orar para aqueles que falam mal da gente. Eu aprendi que a melhor coisa é orar. Vamos orar, porque eu não sou juiz, quem é juiz é Deus. A única coisa que a gente tem que fazer é orar pelos nossos inimigos, orar para aqueles que nos desejam mal, orar para aqueles que nos acusam, orar para aqueles que nos condenam, porque Jesus, por isso que ele deixou bem claro aqui, olha que palavra linda, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, a melhor coisa é nós botarmos as pessoas diante de Deus, Aquele que nos abençoa, a gente abençoa, aquele que falam mal e nos critica, a gente ora. Eu aprendi isso, a gente tem que orar para aqueles que nos criticam e abençoar aquele que nos ama. Por quê? É Jesus que vai justificar. A gente também pode abençoar também os que falam mal também. A gente pode também falar, Deus abençoe você, abençoar todos, liberar a bênção para todos, porque é Deus que nos justifica. É Deus que vai responder às nossas orações. É Deus que vai interceder por mim e por você. Sabemos que, a gente sabe que o ser humano é muito complexo, cada um tem uma forma de pensar,
cada um tem uma forma de se relacionar, cada um tem uma forma de ver a vida, né? Nem todo mundo tem o mesmo sentimento, nem todo mundo tem a mesma visão, nem todo mundo tem o mesmo coração, cada um tem um coração de um jeito, um tem um coração mais amável, outro tem um coração mais duro, outro tem um coração mais sensível, outro tem um coração mais perverso, cada um tem uma forma de viver, cada um escolhe viver de uma maneira. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar viver bem com todo mundo, tratar todo mundo bem, né? Quem não gosta da gente, a gente abençoa, a gente ora, e aqueles que gostam, a gente ama também. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar até os nossos inimigos. É uma palavra forte, é uma palavra difícil, mas Jesus disse que nós temos que amar até os nossos inimigos. Se ele disse isso, quem somos nós para falar o contrário, né? Se você não gosta de ter acesso, vamos orar, né? Vamos orar pelas pessoas, orar pelos aqueles que nos aborrecem, orar pelos aqueles que nos afrontam, orar pelos aqueles que nos criticam, orar pelos aqueles que falam mal da gente, porque a melhor maneira é orar, porque é Deus que vai justificar, é Deus que vai interceder, é Deus que vai ver a minha e a tua causa e vai interceder diante de Jesus. Então, que possamos, meu irmão, o programa está se findando, falta poucos minutos para o programa acabar, que o Espírito Santo de Deus venha falar no teu coração, que a palavra de Deus venha aí ministrar no teu coração, né? Falta poucos minutos para o programa acabar, né? Agradecendo aqui os anunciantes, patrocinadores, amigos e parceiros, né, que anunciam conosco. Você que gosta desse programa, só você ir ali no YouTube, acessar o YouTube, compartilhar, né, essa programação, compartilhar com o grupo do WhatsApp, grupo de família, né, fazer evangelismo, né, que Deus possa continuar abençoando a todos em nome de Jesus, né. Vamos aqui para, né, dar o momento da oração para dar término ao programa em nome de Jesus. Amado Deus, amado Pai, perante a Tua presença, Pai, eu coloco esse estúdio, eu coloco essa programação, Senhor. Que Tu, Pai, venha falar no coração dessa criança, desse jovem, dessa mulher, desse idoso, que é onde chegar esta palavra, Pai, que pessoas possam ser libertas, que pessoas possam ser tocadas, Pai. Vai desfazendo aí obra de encantamento, obra de bruxaria, obra de feitiçaria, obra de encantamento, vai quebrando todo o laço do mal, Pai. Eu profetizo a bênção do Senhor, um tempo de bênção, um tempo de prosperidade, um tempo de vitória, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Assim eu consagro esse estúdio, eu consagro esta programação, que esta palavra, Pai, possa fazer mudança, possa fazer transformação na vida daquele que ouve, na vida daquele que espera na Tua palavra, Senhor. Assim coloco tudo diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.